Saudações, pessoas. Então, olha só, a gente vai fazer a prova do PAV 2 de Geografia de 2013, tá? Vamos começar a fazer algumas questões bem antigas do PAV 2 aí, ver os conteúdos que estão aparecendo, certo? Então, olha só. 2013 Geografia começa assim, a questão 8. A região como categoria de análise do espaço para a geografia, ao mesmo tempo que demonstra similaridades espaciais, faz com que as diferenças se evidenciem, salientando os recortes regionais que apresentam distintas formas de organização espacial, tá? Então tá falando sobre a regionalização, né, sobre a questão de região em geografia, que é tudo, né, dividir um espaço de acordo com determinados atributos, certo? Que ela é uma categoria chave de análise em geografia, assim como é o território, o lugar, né, a paisagem. O processo de regionalização evidencia-se a partir de um recorte de análise que se destaca tendo como base um determinado atributo instituído pelo pesquisador. Olha só, no Brasil, um órgão oficial que realiza as regionalizações é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O território nacional, ao longo da sua história, já passou por diversos processos de regionalização, tá? Então a gente tem as regionalizações do IBGE aqui, ó. 1945, né? A gente vai ter aqui o território do Acre, ainda o território aqui, ó, Roraima ainda é território do Rio Branco, né? Território do Amapá, o Rondônia, que é o território do Guaporé, né? Território Fernando de Noronha. Então a gente vai ter Nordeste Ocidental, olha só, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, uma divisão completamente diferente, né, que a gente tem hoje, certo? Tá? Aqui a região centro-oeste a gente tem o Mato Grosso ainda, um gigante estado, olha só, Goiás também, tá? Aí em 69, aqui ó, já durante a ditadura militar, olha só, aí é uma mudança na regionalização, mas a gente percebe, tá bem similar como é hoje, mas a gente tem ainda o estado do Mato Grosso, que ainda não foi dividido, né? Foi depois da Constituição de 88, assim como o estado de Goiás, e ainda a gente tem os territórios ainda de Roraima, do Acre, né? O território de Rondônia aqui, já com o nome Rondônia, né? Divisão regional oficial atual, essa aqui que tá valendo, gente. Olha só, 5 divisões geográficas, as 5 divisões, né? As 5 regiões administrativas, né? Que são divididas pelo IBGE. Então, a norte, a nordeste, a sudeste, a sul e a centro-oeste. Vamos dar uma olhada, ele tá pedindo as questões, olha só. Preencha as lacunas de acordo com os mapas. Tem como base o conceito de regiões homogêneas, definidas pela combinação e predominância de aspectos naturais, sociais e econômicos que permite diferenciá-las. Olha só, essa é a, né, a divisão das regiões do IBGE, leva em consideração isso. Olha só, vamos dar uma olhada na segunda aqui para a gente ver. De acordo com essa divisão regional, o Brasil passou a ter 7 regiões. Olha só, Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional e Leste Meridional. Então, essa aqui, né? Ó, essa aqui é a letra A. Então, olha só, certo? Então, a gente aqui, ó, o meio aqui vai ser a letra A. Então, a gente já fica entre a A e a B. Olha aqui, ó. A A e a B, olha só, tá? Vamos ver a alternativa, a terceira aqui, ó. Mantém o conceito de homogeneidade utilizado na proposta anterior para definir as 5 grandes regiões ou macro-regiões. Mudanças na divisão dos estados resultaram em mudança nos limites de algumas regiões. Então essa é a atual, gente, ó. Essa é aquela que a gente tem aqui, ó. A letra C, essa é a que tá valendo. Então a gente tem lá no meio a B, né? A A, na verdade, então olha aqui, ó, a gente tem aqui no meio a A, certo? Aqui a letra A. Aqui a letra C. E aqui a gente vai ter a letra B, olha aqui, ó. Então a resposta certa dessa questão é a letra C, ó. B, A e C, tá? A gente fecha respondendo a questão 8, então são as divisões regionais do Brasil. A questão 9 é sobre blocos econômicos. Então olha aqui, ó. A formação dos blocos econômicos é um movimento característico do século XX. Diversos países, visando o aumento da competitividade do mercado mundial, aglomeram-se regionalmente, tá? Uma forma dos países enfrentar o processo de globalização é, né, se regionalizando os blocos econômicos, buscando fortalecer suas economias perante os desafios dos séculos 20 e 21. Inserido nesse contexto, destaca-se na América do Sul o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Nos primórdios da sua existência, esse bloco contava foi a partir do Tratado de Assunção, 26 de março de 91, com 4 membros permanentes. Em 31 de julho de 2012, ocorreu a entrada de mais um país como membro permanente para compor esse bloco econômico, tá? A Venezuela, ela entra em 2002, né? Depois de 2014, ela é suspensa do bloco econômico, certo? De acordo com o enunciado acerca do Mercosul, assinale a alternativa correta. Então, vamos dar uma olhada lá.
O Mercosul caracteriza-se pelo regionalismo fechado, tá errado aqui, ó, tá? Ou seja, tem por objetivo não só a diminuição do comércio intrazonal, diminuição, não aumento, não, o contrário, né? Então já tá errado aqui. A letra B. A adesão da Venezuela ao Mercosul não causou impacto na política desse bloco devido principalmente ao bom relacionamento desse país com os demais membros do bloco econômico. Desde a entrada da Venezuela no Mercosul houve uma série de problemas diplomáticos, né? Relacionado também tensões na América, pressão dos Estados Unidos e tal. Então, assim, nunca foi muito barbada a entrada da Venezuela, assim, até a sua suspensão. Hoje a Venezuela encontra-se suspensa, tá? Do Mercosul. A letra C, então, olha só. A economia que se apresenta com o maior PIB do Mercosul é a do Brasil, certo? Contudo, o mesmo disputa força no mercado regional com o segundo país com o maior PIB do bloco, que é o Uruguai. Errado. O segundo maior PIB é a Argentina. Letra D. O Mercosul visa a formação do mercado comum entre seus estados partes. Perfeito. De acordo com o artigo 1º do Tratado de Assunção. A criação de um mercado comum implica livre circulação de bens, serviços e fatores de produção dos países membros. Exato, não de pessoas, tá? Então a resposta aqui da questão 9 é a letra D, ó. E a letra E, o Mercosul conta hoje com 5 membros permanentes, tá? A Venezuela não, ela saiu fora, galera, ó. Tá? E a gente tem aí, o Paraguai não foi expulso do bloco em 2012, né? Na verdade, nenhum país foi expulso, a Venezuela ela está suspensa e a Bolívia está em processo de integração como membro permanente, tá bem? Essa é a situação do Mercosul em 2022, tá? A questão 10 aqui, os Estados Unidos e o eixo do mal, geopolítica internacional, sempre aparece nas provas do PAV 2, então. Desde 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos aplicam o que é conhecido como Doutrina Bush, famoso discurso né, do George W. Bush, lá depois do 11 de setembro. Trata-se de um conjunto de procedimentos estratégicos visando aniquilar os regimes que, segundo os norte-americanos, representam a ameaça bélica à supremacia dos Estados Unidos. Nesse contexto, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciou a célebre frase: quem não estiver conosco estará contra nós. Olha só, os Estados Unidos, né, o grande império aí do século XXI ainda, e agora em 2022 a bronca ela é com a Ucrânia e com a Rússia, pessoas, tá? Então, legal. Segundo os Estados Unidos, no contexto histórico mencionado no enunciado, fazem parte do eixo do mal. Então, olha só. Irã, tá? Que já teve bronca com os Estados Unidos lá em 2020, né? E o programa nuclear iraniano. Irã. Coreia do Norte, né? Comunista aqui. Então, olha só, um problema. Coreia do Norte faz parte do que o Bush, né? Falou do eixo do mal lá. O Iraque, lá eles invadiram em 2003, né? Para tomar conta das reservas de petróleo do Iraque. Cuba, na América Latina, aqui, que faz parte do eixo do mal, né? Que Cuba sempre ameaça os Estados Unidos, aquela parada toda, né? A Líbia, que também lá do Muammar Gaddafi, que foi, né? Deposto, foi assassinado lá nos eventos da Primavera Árabe. E a Síria também, o Bush fala da Síria, certo? Tá? Então esses aqui são os países que fazem parte do eixo do mal, segundo a doutrina Bush, que seguramente não foi o Bush que escreveu, né? Foi um assessor do Pentágono que escreveu o discurso para ele lá depois dos atentados de 2001, tá bem? Questão 11, concentração fundiária, pessoas, tá? A história do espaço agrário brasileiro é mergulhada em inúmeras contradições e disputas territoriais. Segundo o geógrafo Ariovaldo Uberino de Oliveira, a raiz do desenvolvimento capitalista moderno no Brasil está em seu caráter rentista. A chamada modernização da agricultura não atuou no sentido de transformação dos latifundiários em empresários capitalistas, mas ao contrário, transformou-se os capitalistas industriais urbanos, sobretudo no centro-sul do país, em latifundiários, né? O Brasil está virando um grande fazendão produtor de soja, isso em 2022, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Inserido nesse contexto de inúmeros conflitos territoriais, o debate acerca do modelo de desenvolvimento ligado à concentração fundiária retorna ao palco das discussões. A respeito desse tema, pode-se afirmar que, olha só, então a questão 11 aqui, vamos dar uma olhada. A estrutura fundiária do Brasil sempre foi, desde suas origens mais remotas, justa e igual para todos? Errado, não tá errado, nunca foi, sempre foi concentrada. Tá? A alternativa 2, então. No final do século XVIII e início do XIX, o espaço agrário brasileiro consistia apenas de algumas manchas de ocupação, separadas e distantes umas das outras, certo? Né? Então a gente tem os arquipélagos econômicos que o Milton Santos vai falar, então a 2 está certa aqui. A Lei das Terras de 1850 acabou com a concentração de terras nas mãos de poucos e distribuiu lotes entre os agricultores. Não. A Lei das Terras ela vai instituir que quem chega no Brasil a partir de 1850 só pode comprar terra através de instrumento de compra.
Né? Os caras, antes de acabar com a escravidão no Brasil, eles fazem uma lei que proíbem aquelas pessoas que seriam libertas de ter o livre acesso à terra, tá? Então tá errada. Só a 2 tá certo por enquanto. E a 4. O espaço agrário brasileiro tem suas raízes na forma de colonização do país. Naquele período, os grandes fazendeiros podiam se apropriar de todas as terras que pudessem cuidar. Perfeito, é isso mesmo, tá? Então, a 2 e a 4 que estão corretas. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, apenas a 2 e a 4, então a alternativa C, galera. 12, olha só, Geografia do Rio Grande do Sul aqui, na prova da URGS. Pô, a prova do PAV, galera, prova do PAV 2. Questão 12. O processo de desertificação ocorre em várias regiões do setor ao redor do globo. Segundo a Conferência de Nairobi, Quênia, 1977, o processo foi conceituado como a diminuição, a destruição do potencial biológico da Terra, que poderá desembocar em definitivo em condições do tipo desértico. No estado do Rio Grande do Sul, uma região se destaca, o sudoeste do estado, por possuir características de forte degradação dos solos, como demonstrado no mapa a seguir. Apesar de o aspecto visual lembrar algumas das paisagens desérticas, uma série de estudos enfatiza que o fenômeno que ocorre nessa região não pode ser chamado de desertificação, tá certo? É arenização, tá? É um processo de arenização. Área de degradação dos solos do Rio Grande do Sul, tá? Então aqui a gente tem a mancha aqui, né? Olha só. Sede de município e tal, né? Os areais aqui, tá? Então a gente vai ter essa região do estado aqui, Deserto de São João, né? Alegrete, Manuel Viana, tá? A gente vai ter os areais do estado do Rio Grande do Sul aqui, no sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então aqui, ó. A área representada no mapa sofre com os processos de degradação formando, né, solos arenosos, processo de arenização que acontece no sudoeste do estado, tá bem? A 13, galera, é o seguinte, ó. A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar razoavelmente como uma terceira guerra mundial, embora uma guerra muito peculiar. Pois, como observou o grande filósofo Thomas Hobbes, a guerra consiste não só na batalha, ou no ato de lutar, mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida, tá? Então aqui o Hobbes, né, citado pelo Eric Hobsbawm, a Era dos Extremos, tá? Esse momento denominado de Guerra Fria foi marcado por um movimento geopolítico intenso de ocupação territorial, guerras não envolvendo diretamente os países centrais e disputas que fugiam ao campo de batalha, espalhando-se pelo esporte, ideologia, política, economia, cultura, filmes, HQs. Então os caras vão usar, né, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, todo um artifício assim para criar uma luta, né, entre os dois sistemas socioeconômicos, principalmente, né, pela parte capitalista. A gente vai ter então movimentos anticomunistas, né? Aí a gente vai ter lá o macartismo nos Estados Unidos, a perseguição, inclusive sem fundamento nenhum, carreiras foram destruídas, né, pela paranoia anticomunista nos Estados Unidos, tá? Então, inserido nesse contexto, assinais alternativas que correspondem diretamente aos fatos geopolíticos do período mencionado, ó. A invasão da Baía dos Portos pelos Estados Unidos, tá? Depois, em Cuba, né? Depois que acontece a Revolução Cubana em 59, certo? Guerra do Vietnã, nos anos 60 e início dos anos 70, correto? Construção do Muro de Berlim, início dos anos 60, perfeito. Lançamento do satélite artificial Sputnik e a corrida espacial. Letra A corretíssima, tá? A letra B, ataque ao World Trade Center, não tem nada a ver com a Guerra Fria, foi depois, tá? Revolução Cubana, aqui tá beleza. Guerra das Coreias também. Conferência de Teherã. A Conferência de Teherã foi em 1943, foi a primeira conferência dos países aliados, tá? Contra o eixo na Segunda Guerra Mundial, então não tem nada a ver. A D, a Conferência de Teherã também não foi na Guerra Fria, né? Aqui fala da queda do Muro de Berlim e o final da Guerra Fria, né? Plano Marshall lá, para reconstrução e política dos Estados Unidos, expansão dos Estados Unidos, pode ser, né? A invasão napoleônica por Adolf Hitler, que não tem nada a ver, né? Aí que o início da Segunda Guerra Mundial, tá? Então fechamos assim, pessoas, ó, com as questões da prova do PAV 2, Geografia da UFPEL de 2013, certo? Aí um fraterno abraço e logo logo vamos fazer a prova de 2014 aí. Até mais.